Conselho da Justiça Federal. Você sabe como funciona e quais as competências do CJF? Há 40 anos, esse órgão é responsável pelo acompanhamento administrativo e orçamentário de todos os tribunais federais do Brasil. Nós temos atividades preventivas, que nós chamamos correcionais. E tem ainda o Centro de Estudos Judiciários, onde os magistrados se mantêm atualizados em vários temas da área do direito. Todos os nossos cursos e seminários, eles têm uma preocupação com a prática da atividade jurisdicional. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, integra o colegiado do CJF. Tem a responsabilidade de administrar e organizar, inclusive financeiramente, a Justiça Federal de primeira e segunda instância. Acompanhe como toda essa história começou, agora no Justiça para Todos, que já está no ar. A gente começa o programa com as atividades que marcaram a Semana da Justiça Federal. Os juízes que participaram do 31º Encontro Nacional da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, na Praia do Forte, entre os dias 5 e 8 de dezembro, apresentaram ao final do encontro a chamada Carta da Bahia à Sociedade. O documento esclarece que a entidade tem contribuído nos últimos anos para o fortalecimento dos juizados especiais, da informatização do processo judicial, da segurança dos magistrados, da conciliação e do julgamento dos casos de corrupção e crimes contra a administração pública. A carta destaca ainda que o fim da corrupção tem sido uma bandeira reivindicada pela AJUF. Para tanto, a associação defende a independência judicial de todos os magistrados para realizarem suas funções, bem como a valorização da magistratura para a sedimentação de uma democracia brasileira forte e intensa. O Conselho da Justiça Federal foi criado há 40 anos, quando o judiciário brasileiro ainda vivia sob o regime da ditadura militar. Mas a liberdade e a democracia chegaram e a estrutura do CJF foi ganhando cada vez mais força. Com o passar do tempo, a instituição assumiu importantes atribuições. A partir de 2008, por exemplo, passou a ser responsável por várias atividades correcionais. 1890. Este decreto, de número 848, de 11 de outubro, criou a Justiça Federal. Assim permaneceu até a década de 30. 7 anos depois foi extinta a Justiça Federal, mas a partir de 1945 ela ressurgiu, ainda sem um órgão que pudesse supervisionar, uniformizar, integrar e pensar no aprimoramento dos tribunais. Ele chegou em 30 de maio de 1966, com a Lei 5.010, o Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal é um órgão que está estabelecido na Constituição e ele tem a responsabilidade de administrar e organizar, inclusive financeiramente, a Justiça Federal de primeira e segunda instância. O Conselho da Justiça Federal atualmente é composto por 10 membros. São 5 ministros do STJ e 5 presidentes dos tribunais regionais federais. É com essa formação que o CJF trabalha e existe uma participação ainda mais ampla. Ainda nesse conselho, há 3 assentos, com direito à voz, mas não a voto, da AJUF, da OAB e da Secretaria da Reforma do Judiciário. Por que é tão importante que as entidades de classe, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil, estejam presentes? A AJUF, então, tem, nestes últimos anos, um papel, sobretudo, proativo, apresentando propostas, projetos, campanhas, enfim, questões importantes para a magistratura de primeira e segunda instância para serem debatidos e aprovados ou rejeitados perante o Conselho. Para entender melhor, vamos ao funcionamento do Conselho da Justiça Federal. O CJF era aqui no 8º andar do anexo do antigo Tribunal Federal de Recursos, hoje Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Uma emenda regulamentada em 2008 ampliou a competência do CJF, com as atividades correcionais.
Passou a ser permitido também aos presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Juízes Federais do Brasil assento no colegiado. Significa participação em sessões e reuniões importantes que dizem respeito ao presente e ao futuro da Justiça e dos juízes federais. A JUF tem desempenhado muito bem esse papel, participando então de todos os órgãos que compõem o Conselho da Justiça Federal, não tão somente a sessão plenária administrativa, mas também as reuniões das corregedorias, reuniões dos diretores de escola, dos coordenadores de juizado. Diante de tanto crescimento e de uma participação cada vez mais ativa, o CJF teve que deixar o antigo prédio e ser transferido para cá. Aqui são realizadas as sessões e organizadas as inspeções atribuídas ao cargo de corregedor-geral, exercido agora pelo ministro do STJ, Humberto Martins. Nós temos atividades preventivas, que nós chamamos correcionais. Dentro dessas atividades, nós temos as inspeções que temos que realizá-las nas 5 regiões no decorrer do nosso mandato de 2 anos, uma inspeção no sentido mais amplo de fiscalizar os gabinetes da presidência, da vice-presidência, de todos os desembargadores federais e até dos juízes federais. É um acompanhamento da Justiça Federal. Mas temos que fazer uma devida visita ou uma devida apuração se o que foi detectado e concluído na correição, na inspeção, se na correição extraordinária, aquelas conclusões que foram encaminhadas ao presidente do tribunal para encaminhar também aos senhores desembargadores, aos senhores juízes, se estão sendo cumpridas. Ele é o secretário-geral do CJF. Pela primeira vez, um juiz federal tem esta atribuição. Chegou-se a uma fórmula que resultou numa resolução que estabelece que um juiz federal, por ele indicado, exerceria o cargo de secretário-geral do Conselho. O cargo de secretário-geral, ele já é da tradição do Conselho. Sempre tivemos o cargo de secretário-geral, mas nunca antes ocupado por um juiz federal. Existe um motivo: a comunicação entre os próprios tribunais. No futuro próximo, outros desafios exigidos pelo próprio cargo: organizar, mapear, planejar. O planejamento estratégico para toda a Justiça Federal, né, é uma prioridade que nós executemos agora o planejamento estratégico da Justiça Federal. Isso inclui o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento, das metas que nós aderimos em relação às que foram fixadas pelo CNJ, nós também aderimos a algumas daquelas metas e nós temos como prioridade dar cumprimento e acompanhar o cumprimento dessas metas pelos órgãos da Justiça. Quando a gente observa esse prédio, nem imagina o que existe por trás da beleza deste projeto de arquitetura de Niemeyer. É um aprimoramento constante da Justiça Federal a favor da cidadania. Este é o edifício do cidadão. Porque todas as ações são voltadas aos interesses do cidadão. Só existe processo porque existe alguém reclamando em litígio. Entendimento, lógica, compreensão, mas, sobretudo, sentimento de justiça. E justiça tardia não é justiça. Justiça tardia é injustiça. E no próximo bloco você vai acompanhar os depoimentos que ajudam a contar o passado do Judiciário Federal no Brasil. Tem documentos desde a criação de 1966 até 2011, quando acabou o processo em papel. É daqui a pouco, eu volto já. O Conselho da Justiça Federal foi criado há quase 40 anos. De lá para cá, a instituição se fortaleceu, ganhou novas responsabilidades. E para entender como o Conselho funciona hoje, nada melhor do que a gente acompanhar um pouco do passado da instituição. Os depoimentos são surpreendentes. Acompanhe. A estante é moderna, mas o que está guardado aqui é a história.
25 de abril de 1967, a primeira pessoa que tomou posse foi o Luiz Rondon Teixeira de Magalhães, que é da Seção Judiciária de São Paulo, né? Muitos desses juízes, depois, eles se tornaram ministros do STJ, ministro do Federal dos Recursos, e alguns hoje são até ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. A Heloísa é arquivista e historiadora aqui no Conselho. Tem cerca de 5.000 caixas aqui nesse arquivo, né? Exato. São quantos processos, quantos podem ser considerados aqui históricos? Nós temos o arquivo do Conselho, ele tem documentos desde a criação de 1966 até 2011, quando acabou o processo em papel. Todos os nossos processos agora são eletrônicos. Então nós temos aqui cerca de 5.000 caixas como essa, e contendo 56 mil processos em papel. Desses 56 mil, 15 mil são históricos. Como o primeiro livro de posse dos juízes federais, páginas de memórias de 1967 a 89, antes dos concursos. Esse grupo aqui tomou posse dia 25 de abril de 1977. Então nós temos o doutor Carlos Otto Rocha, vários desses juízes, José Américo Souza, Cid Flax Cartesini. A maioria desses juízes, eles transformaram em ministros do STJ até do Supremo. O pedido de compra do ministro Ilmar Galvão quase gera maior confusão. Ele tinha direito a comprar um carro lá para o Acre. Então ele foi ver o modelo do carro, era o modelo Aeroilis, modelo táxi, era o modelo do carro. Aí ele mandou um documento aqui para esse processo pedindo para comprar um aerotáxi. E aí, aqui no Federal de Recursos, entenderam que ele queria comprar um avião. Mas por que esse juiz quer um avião lá no Acre? E ele ficou muito aborrecido, porque ficaram um tempão para liberar a verba para comprar o carro, porque não tinham entendido que era um carro e sim um avião, né? Como conservar esses papéis? Se um dia eles desaparecem, a história também? Nunca. Esses materiais todos que vocês têm aqui, tudo isso já está digitalizado, é uma coisa que mesmo se o papel se perder, não vai se perder a informação que você tem nele? Nós temos um cuidado muito especial com esse material histórico, porque eles representam a memória da Justiça Federal do Brasil todo. Nós temos documentos de todos os estados aqui. Então nós digitalizamos, você pode ver aqui, ó, CGTF digitalizado. A partir de um certo momento, tudo isso aqui vai ser uma memória mesmo, né? Não vai ter nem memória recente, vai ser um passado mais distante, porque já se recebe tudo em processo eletrônico, né? Hoje o arquivo não recebe mais documentos físicos. Nós recebemos os documentos digitais e arquivamos no nosso arquivo digital. Juristas renomados, palestrantes, juízes federais que se tornaram ministros, pessoas que participaram, contribuíram para a história da Justiça Federal no país. Em algumas dessas fotos, os próprios juízes e agora ministros se reconhecem mais jovens. Posses que ficaram para a história de juízes, ministros e dos próprios brasileiros. Fichas de inscrições de cada candidato dos 4 concursos que foram realizados pelo CJF para vários cargos, inclusive juízes federais. Em 1970 foi realizado o primeiro. Julgamento das provas escritas, publicação dos resultados, exame psicotécnico, provas orais, apuração de resultados e publicação. Era um concurso que tinha que ter toda uma transparência, etc. Papéis velhos, sim. Fotos antigas também. Tudo o que pode fazer a gente entender como a Justiça Federal funciona hoje. Quais foram as etapas percorridas? Quem são as pessoas que julgam? Quem elas foram antes. Assim a gente entende a justiça que confiamos hoje. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco da história do Centro de Estudos Judiciários do CJF. Foram discutidas as questões orçamentárias da Justiça Federal com os magistrados. Não saia daí, eu volto já. A
gente já mostrou que o Conselho da Justiça Federal tem uma função importante no Poder Judiciário e uma história que faz parte do processo de redemocratização do país. Agora você vai conhecer outro segmento, o Centro de Estudos Judiciários, um lugar onde a informação nunca para. E assim, com aprimoramento profissional, o cidadão é beneficiado por uma estrutura judiciária cada vez melhor. Aqui o trabalho nunca para. Analisar autos, preparar votos, participar das sessões. É claro que, às vezes, a gente tem uma quantidade maior ou menor de sessões por semana, né? As sessões, às vezes, são longas ou não. A gente sempre costuma dizer que a sessão tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Talvez por isso os estudos nunca terminem. Um juiz volta para a sala de aula. Para os mais jovens julgadores é importante. Porque o juiz, ele sai formado, bem formado da academia, mas muitas vezes ele não tem uma experiência administrativa, como conduzir as questões orçamentárias, as questões administrativas da vara. Então nós temos também diversos cursos relacionados com atividades administrativas do magistrado. E até os mais experientes estudam também. Mas por quê? Qual é o objetivo disso tudo? Um judiciário mais ágil e julgando mais e julgando com qualidade, que é o que a Justiça Federal faz e sempre fez. Estudar até quando? Para sempre. A gente estuda muito antes do concurso e depois do concurso tem que continuar estudando, senão o magistrado fica defasado, né? Então a gente vive numa realidade dinâmica, são leis novas que são aprovadas, agora mesmo tem um projeto novo, Código de Processo Civil. Então, a gente estuda às vezes por uma lei, ela é revogada, entra uma nova lei, tem que estudar. E independentemente das mudanças legais também, sempre surgem temas novos. A gente tem que acompanhar também o entendimento, principalmente dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do seu próprio tribunal. Eventualmente os argumentos também trazidos pelos magistrados de primeiro grau, trazidos pelos advogados, pelo Ministério Público. Então, uma atividade praticamente de estudo contínuo e permanente. Até o limite de tempo que a própria carreira exigir. O juiz federal e os servidores encontram no Centro de Estudos Judiciários a possibilidade de atualização constante das inovações técnicas. O dever que nós estamos cada vez mais dando continuidade ao trabalho dos meus antecessores, buscando cada vez mais que isso é peculiar ao homem, é fazer a diferença na busca de sonho, sonho cada vez melhor, de aprimorar, de aperfeiçoar, e isso é o que nós estamos fazendo no Poder Judiciário. O setor conhecido aqui como SEJE, Centro de Estudos Judiciários, funciona no prédio do Conselho da Justiça Federal. Existem várias salas de estudos como essa, onde foi promovido um encontro entre juízes federais de vários estados para entender um pouco mais sobre os setores administrativo e financeiro de um tribunal. Foram discutidas as questões orçamentárias da Justiça Federal com os magistrados. Foi um curso em parceria, inclusive, com a JUF, que foi ministrado por grandes especialistas em orçamento da Justiça Federal. Um trabalho que é extenso e complexo, aliado à imensidão de temas. Por exemplo, o CJF já promoveu um seminário sobre a teoria da decisão judicial, explicitando os casos difíceis e a criação judicial do direito. Não para por aí. Teve também uma bateria de estudos sobre a perícia médica na área judicial. Não são informações úteis apenas para os juízes. A nossa preocupação é holística, é completa. A gente entende que o servidor e o magistrado caminham de mãos dadas. Não há como dissociar a atuação do magistrado da atuação do servidor, porque o magistrado não consegue fazer tudo sozinho. A parte administrativa, principalmente, ela é apoiada, suportada pelo servidor. O servidor é um ator caríssimo e relevante para o Centro de Estudos Judiciários, e a gente se preocupa muito com a sua capacitação e com o seu aperfeiçoamento. Muitos encontros como esses têm a contribuição da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nesse sentido,
A JUF também tem uma participação importante, pois realiza eventos, seminários, cursos com o Conselho da Justiça Federal, especificadamente com o Centro de Estudos Judiciários, que a ele está vinculado, e com isso também colabora para o aperfeiçoamento, aprimoramento e melhoria da prestação jurisdicional e da qualidade dos serviços prestados pelos magistrados. Tudo isso pode ser realizado fora do CJF também. Vários cursos já foram ministrados dentro do auditório do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Todos os nossos cursos e seminários, eles têm uma preocupação com a prática da atividade jurisdicional. A gente não traz aqui um palestrante apenas para fazer aquela palestra show, aquela palestra de animação. A gente busca a todo tempo conciliar a atividade acadêmica com a atividade prática dos magistrados e dos servidores da Justiça Federal. Quando nada disso pode ser presencial, que seja à distância. Na administração pública, nós temos recursos limitados e necessidades ilimitadas. Então, como toda administração pública, o SEG também tem necessidades dos magistrados e servidores ilimitadas e recursos necessários. Então, o que é que a gente faz para equilibrar essa equação econômica? A gente disponibiliza diversos instrumentos de educação à distância. Nós temos, inclusive, uma coordenação só voltada para a educação à distância, que cria os projetos de educação à distância e viabiliza o seu acesso aos magistrados nos mais diversos municípios do país. O Centro de Estudos Judiciários também conta com esta biblioteca. As informações registradas por magistrados relacionadas à Justiça Federal para aprimorar a jurisdição são coletadas através de pesquisas, analisando cada linha proporcionada por tantos livros, por tantos títulos, a reflexão a cada palavra dita em um curso ou seminário. É assim que o juiz utiliza tanta informação, que serve para ele e para cada brasileiro que procura justiça na tentativa de resolver um problema. O cidadão percebe com os números que a gente tem visto em relação ao cumprimento das metas. A gente tem certeza aqui, através dos dados que nós coletamos, que a Justiça Federal tem conseguido atender aos anseios do jurisdicionado. A gente tem reduzido, os juízes federais, os desembargadores federais, os ministros do STJ têm reduzido os seus acervos de maneira considerável, seja através da nomeação de servidores, seja através da nomeação de magistrados, seja através de utilização de técnicas de julgamento e técnicas de administração de acervo. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Participe, envie sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode acompanhar o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.